A gente segue aqui a nossa conversa sobre energia, sobre libido. E a libido, será que só tem a ver com o desejo sexual? Ou é uma energia que se traz para a vida? Você já parou para pensar nisso? Eu vou conversar agora com a psicóloga Fernanda Barros. Fernanda, uma alegria te receber aqui hoje também. Muito obrigada, viu? Muito prazer. É muito bom estar aqui com você, Mônica. Vamos falar então sobre essa questão da libido, né? As minhas amigas aqui falando tanto sobre isso. E a libido, ela tem a ver apenas com o desejo sexual? Não, ela tem muito a ver com essa energia da vida mesmo, né? Então, assim, muitas coisas podem impactar nessa energia vital, né? Como questões psicológicas, demandas do relacionamento, preocupações, alto nível de estresse, né? Altos níveis de ansiedade. Isso impacta muito na nossa qualidade de vida de forma geral. E essa qualidade de vida sendo prejudicada, prejudica também a nossa saúde sexual, né? Então, a gente precisa entender que nós precisamos, além de cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde espiritual, das nossas relações sociais, a gente também precisa cuidar da nossa saúde sexual. Isso é muito importante para a gente conseguir ter relacionamentos mais saudáveis, né? Ter relacionamentos mais satisfatórios, mais prazerosos e a gente conseguir encontrar prazer em outras coisas na vida. Antes da gente saber o caminho, né, dessa energia para outros projetos da vida e outras propostas para a vida, tem uma amiga minha aqui, ela me preocupou, porque ela falou que o casamento dela de muito tempo tá por um fio justamente por esse impasse, essa mudança física da mulher e que muitas vezes a parceria, como disse a doutora Thaís, parece que não entende. E aí, como fazer? Sim, a comunicação assertiva e a comunicação sexual é super importante nesse momento da vida, porque, como a doutora Thaís explicou, nós vamos passar por várias fases na nossa vida, né? Então, o nosso corpo, a nossa vitalidade, ela vai se modificando de acordo com as fases que nós vamos passando, né? E a gente precisa entender o momento que estamos vivenciando e comunicar isso, porque às vezes num relacionamento duradouro, num relacionamento mais longo, um está numa fase e o outro está em outra fase da vida, né? E então precisa ter uma comunicação sexual assertiva, precisa ter esse momento, esse espaço para esse diálogo, né? É importante que o casal esteja na mesma sintonia mesmo. E uma coisa que pode contribuir muito é a terapia de casal, né? Ajuda bastante trazer esse casal para a terapia, para eles conseguirem encontrar esse lugar de equilíbrio na relação. E aí você falando da libido, que nem sempre tem a ver com o desejo sexual, tá ali ligado, mas nem sempre fica 100%. Trazendo isso para a vida, né? A gente vive num mundo complicado, a questão da violência, a questão do cansaço que a gente está. Como é que eu alimento essa energia para a vida, até para que tudo flua na minha vida? A gente tem sonhos, tem planos, não é, Fernanda? Exatamente, Mônica. Talvez um ponto crucial aí é o autoconhecimento. É a gente se autoconhecer, entender os nossos limites, entender os nossos sonhos, entender os nossos desejos, entender o que nos traz prazer na vida, né? Além disso, é alimentar o que nos faz bem, o que nos faz feliz. Isso contribui para mantermos, né, e melhorar a nossa qualidade de vida. Então, a gente incluir na nossa rotina um pouco mais de erotismo, um pouco mais de prazer, um pouco mais de sensualidade, um pouco mais de descanso, né, um pouco mais de folga, né? Às vezes a gente precisa de silêncio também, né? Ontem eu estava procurando silêncio, porque o mundo barulhento que a gente vive, né? E quando a gente fala dessa libido para a vida, eu estou falando, por exemplo, de fazer aquilo que eu quero. Você falou da pausa e do silêncio, de sair comigo mesmo, comigo mesma, sabe? De trazer aquilo que eu quero fazer e não priorizar só essa questão de pagar boleto, de preocupação. Não sei se eu fui clara na pergunta. Sim. Mônica, a gente precisa, às vezes, entender exatamente isso. Isso faz parte desse autoconhecimento. É entender que eu preciso do que mais para me sentir melhor,
né? O que eu preciso, porque isso é uma questão muito individual. Para mim é de uma forma, para você é de outra, para a doutora Thaís é de outra. Então, assim, esse autoconhecimento, ele traz isso, ele traz o que para mim faz bem, né? O que vai me movimentar, o que vai me nutrir, né, diariamente. É eu encontrar com as minhas amigas, é eu fazer uma viagem sozinha, é eu fazer uma meditação, né, é eu fazer um trabalho social, né, é eu mudar de carreira, né, às mudar vezes o visual. Mudar o visual, exatamente, né? Às vezes são pequenos movimentos que trazem um pouco mais de prazer, um pouco mais de leveza para o nosso dia, um pouco mais de vitalidade para a nossa vida, né? Mas a gente precisa desse autoconhecimento, a gente precisa entender o que para a gente faz bem, porque às vezes para a amiga é uma coisa e para nós é outra, né? Deixa eu trazer aqui a pergunta de amigas e amigos nossos. Eu tenho aqui a Alessandra. Mônica, eu sinto uma falta de energia muito grande por estar em reuniões sociais e familiares. E imagino que possa ser consequência da menopausa. Será isso mesmo? Pode ser. Viu? Pode ser, Mônica, mas podemos pensar também o que mais, como é a rotina dela. Né? Em que mais ela gasta essa energia? Né? É só nas relações sociais que ela está tendo esse desgaste, né, de energia? Será que em outras questões, quais são as preocupações, quais são as frustrações, né, dela? Né? Será que é só esse lugar? Às vezes precisa pensar que expandir um pouco, que não é uma coisa ou outra. Às vezes são várias coisinhas que vai minando a nossa energia. Né? A menopausa, um ambiente social que desgasta, que tira muito a energia da gente, né? Que traz ali muitos conflitos, um ambiente familiar conflituoso. Né? Será que tudo isso vai minando a nossa energia? Às vezes não é um fator, às vezes é vários fatores que vai minando a nossa energia. E aí vem o risco de se afastar, principalmente, de se isolar. Principalmente se afastar, né, dos relacionamentos, das relações, e nos relacionamentos afetivos acontece muito essa desconexão do casal. Porque às vezes um está numa fase, como eu disse, o outro está em outra fase, essa relação não tem tanto desejo, não tem tanto prazer, e aqui eu não estou falando de prazer sexual, de prazer mesmo na companhia um do outro, no prazer de viver junto, no prazer de estar trabalhando junto, construindo uma família juntos, e esse casal ele se desconecta. E quando essa desconexão acontece, o que acontece? O nosso desejo, a nossa vitalidade, ela diminui ainda mais. Por quê? Porque tem a carga da frustração, tem a carga do sofrimento, tem a carga da distância, né? Da solidão. Né? Então, isso vai minando mais a relação. Então, uma coisa, o afastamento na relação e essa baixa vitalidade vai contribuindo, um alimentando o outro. Né? Então, por isso que é importante a gente ter essa autoobservação, esse autoconhecimento e procurar a ajuda profissional quando é necessário, né? Para a gente entender isso e trabalhar nessas questões. Porque a vida é tão curta, né, Fernanda? Muito curta. Se a gente for colocando tudo para debaixo do tapete, o que você e a doutora Thaís deixaram muito claro é conversa, comunicação, conexão e pedir ajuda. Exatamente, é isso mesmo, Mônica. Né? Para que a gente possa ser feliz, porque se a gente deixa essa ausência de vitalidade, parece que tudo vai ficando muito sem graça. Sim, ser feliz e ter uma vida mais leve, né? Mais satisfatória, mais prazerosa. Reclamar demais também pode minar a nossa vitalidade? Uma vez eu escutei que reclamar é eu solicitar novamente, né? Eu clamar novamente. Então, é como se eu estivesse trazendo aquilo para mim. Então, reclamar tem um peso. Né? Se eu sou aquela pessoa que estou ali o tempo inteiro reclamando das coisas, reclamando da vida, reclamando do tempo, reclamando do trânsito, se eu sou essa pessoa, quem são as pessoas que vão ser atraídas por mim? São pessoas do mesmo perfil. Opa. Será que não é? Né? Então, se a gente está nesse ambiente onde só tem esse tipo de conversa, esse tipo de assunto, será que isso não vai minar a nossa vitalidade? Reflexões da Fernanda Barros, que é psicóloga, falando pra gente sobre essa energia da vida
e para a vida, que a gente pode começar hoje. Tá cansado? Tira um tempinho para descansar, né? Tão fundamental, né, minha amiga? Eu vou fazer isso. Com certeza. Fernanda, muito obrigada. Volte mais vezes aqui comigo, Eu que agradeço, tá? Mônica. Muito obrigada. Boa semana para você. Obrigada.